Olá, pessoal, namastê! Sejam bem-vindos a essa aula que vai abordar então a história do fim e do começo do Ramayana. Até a forma como o texto é escrito, ele está nos explicando um pouquinho sobre a essência contida em toda essa tradição, né? Tudo se insere em si mesmo, tudo está dentro de si mesmo, tudo faz parte da sua natureza. O texto começa e se encerra em si mesmo. E como Ravana, né, que embora seja essa parte mais ignorante, demoníaca da nossa natureza, é parte da nossa natureza e é descendente de Brahma, né? Brahma é como se fosse um bisavô de Ravana, descendente da criação, então ele faz parte da nossa natureza, a gente precisa de alguma forma reconhecê-lo dentro da gente, porque enquanto a gente fica acreditando que as coisas ruins vêm de fora, nós nos colocamos então numa posição de vítima, né? Então estamos aqui sofrendo tudo isso. Tudo está dentro da gente, então só o momento que você pode encontrar isso dentro de você é o momento onde você pode então superar e dominar essa energia. Aquilo que você não conhece te domina, né? Então, se você não domina, domina você. E se faz parte da sua natureza, então é necessário reconhecer essa força na gente, né? O próprio Ravana, né, ao entregar a sua carta para Rama, diz para ele: És Narayana, se move sobre as águas, flui através de nós, és Rama e Sita, nascida da terra. Ou seja, Sita, a qual todos estavam ali querendo aprisionar, querendo obter, Sita não pode ser obtida por ninguém, porque Sita é a própria terra e nós somos parte integrantes dessa terra. Então é como se nós lutássemos na busca de algo que nós já somos, né? E lá no comecinho, Vaishista, ele instrui Arama isso, toma cuidado. Vão querer te oferecer na floresta, vão querer te oferecer coisas que você já os tem. És Lakshmana, como espelho, és Indraditi Indra, és o poeta e és o autor, e também a peça. Ou seja, claramente essa frase diz pra gente, tudo isso está acontecendo dentro de um único ser, uma única essência, né? Você é tudo isso é um processo interno do homem buscando a sua real natureza, a sua real essência. És nascido como homem e te esquece disto. Perdes a memória e enfrentas de novo a ignorância do homem, como enfrentarás para sempre. Portanto, acolhe de volta com amor a tua Sita. A guerra acabou. Assim fechamos a nossa carta. Rama, ao ler essa carta, ele não entende praticamente o que ela quer dizer e ele não liga para aquilo. Ele quebra a carta, ele joga fora e ele diz que ele não quer ter nada com isso, que ele não quer saber de nada dessas coisas, né? E aí Sukra, que é o mensageiro do demonarca que faleceu, né? Ele dá uma risadinha, né? E diz: depois de todo esse longo caminho em círculo, nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas. Ou seja, depois de tudo isso, depois de toda essa guerra, depois do homem ter conseguido derrotar até mesmo o rei dos demônios, ainda não percebeu a sua natureza? Ainda não sabes quem é?
Depois de toda essa volta, depois de todo esse círculo, depois de todo esse samsara. Então essa volta que se insere em si mesmo, né? Toda essa história que termina em si mesmo, termina com Rama então tendo que recomeçar toda a sua jornada de descoberta da sua própria natureza, né? Mas os deuses descem também e os deuses buscam também travar esse ensinamento com ele, né? Então nesse momento Rama, ele não quer saber daquela carta e ele quer então rever a sua Sita, né? Então ele chama Hanuman e pede para que Hanuman vá buscar Sita. E Sita nesse momento já está toda vestida de princesa, né? Já está toda linda, maravilhosa. Hanuman leva para ela todos os ornamentos dela, as joias que ela tinha ganhado e que ela foi jogando na floresta para dizer o caminho que Ravana estava levando ela. Hanuman, que recuperou tudo aquilo, traz para ela e ela se prepara então para reencontrar Rama. E à medida que ela vai chegando então na direção de Rama, o fogo vem como testemunha da pureza, da verdade dela. Afinal de contas, Sita, ela ficou durante 11 meses presa com Ravana na cidade de Lanka, né? Só que ela não foi tragada por todo aquele materialismo, porque ela é a própria terra. Sita, da pele dourada, ela é a essência de toda e qualquer prosperidade, ela é a essência do puro ouro, né? Ela é filha de Lakshmi. E Lakshmi representa toda essa prosperidade, mas não a riqueza material e superficial que os homens se apegam tanto. Não é o ouro da forma como a gente vê, né? É a essência da prosperidade, a essência do ouro. Então ela é a terra. Como é que ela vai então ser tragada pela terra? Né? Então ela foi fiel aos sentimentos dela durante aquele tempo, todos aqueles meses, mas Rama estava do lado de fora. De uma forma ou de outra, ele não viu o que estava acontecendo, né? Ele não sabia até então também da maldição de Ravana, que ele não poderia tocar Sita se ela não quisesse. Mas ele acolhe então Sita de volta e o fogo vem para provar a sua inocência, né? Então, em algumas histórias ela se joga na fogueira, mas não é queimada, mas nessa tradução que eu escolhi, é uma história bem bonita que o deus do fogo vem e traz Sita na direção de Rama, né? E nesse momento ele também questiona Rama a questão do Rama ainda não perceber a sua própria natureza e perceber que nesse momento ele estava, na verdade, se unindo com a sua segunda parte, realizando a sua união verdadeira com a própria Lakshmi, né, que é a esposa de Narayana. Ele ainda não havia percebido a essência divina presente nele, né? E o fogo fala assim para ele: Senhor Narayana, toma de volta a tua Sita, leva-a contigo, tu conquistastes outra vez. Rama sorriu e disse: Por que me chamas pelo nome de um grande Deus? E então Agni, o fogo, fica: Mas, senhor? Agni esgardou e, espantado, disse: Queres dizer que não se lembras? Sou Rama, um homem mortal. Ó Rama, vivo no interior de toda a vida. Sou a verdadeira testemunha, jamais enganado. Repetidas vezes esqueceste o teu segredo. Sita não tem a menor culpa, é inocente. Lakshmi, de boa sorte, é tua esposa e te ama.
E nesse momento, o deus do fogo Agni começa a arder em chamas, né? E segurando Sita, que não sente o seu fogo, mas o fogo ele é tão intenso que os anéis que estavam nas mãos do deus de Agni derretem. Os anéis de ouro. E Sita, que é a essência do ouro, a essência da qualidade material do universo, né? Ela não é queimada, né? E o fogo, então, o deus do fogo, prova para Rama, nesse momento, a pureza de Sita, né? Mas Indra também vem ter com Rama nesse momento, né? E ele fala: Narayana, buscador de corações, disse Indra, rei do céu, que divertimento é este? Que brincadeira é a tua? Como quem diz, toda a história dele não perceber a sua própria natureza, como se aquilo fosse uma brincadeira. Não é possível, né? Depois de tudo isso, mataste Ravana e livraste as pessoas do medo. Agni então falou como se fosse de dentro de uma fornalha, como fala de uma lareira aberta e ardente. Lembra-te dela. O cerrar dos teus olhos é a noite no fim do mundo. E o teu despertar do sono é o começo do tempo. Para favorecer os homens, nasceste como Rama, para que ninguém pensasse que os homens são fracos e solitários. E a própria verdade do céu, deste-me sozinho o reino e o governo do céu. Isso não pode ser, disse Rama. Como faria eu uma coisa dessas? Esquece, voltou Indra. Então Rama, nesse momento, ele se coloca muito na atitude de venci a guerra, o que mais eu quero saber? Então ele, de alguma forma, ele está imerso no materialismo. Então, para ele, nesse momento, o importante é que ele venceu a guerra, recuperou a sua Sita e vai para casa. E ele fala: venci a guerra. Que mais preciso saber? Dai-me a sua mão e pega a mão de Sita e diz: agora és minha outra vez, como fogo por testemunha. Então o deus do fogo estava feliz, mas Indra sacudiu a cabeça. Vivera por muito tempo, mas agora se via frente a frente com alguma coisa mais antiga, algum poder incomensuravelmente velho de antanho. Indra parecia não saber o que fazer, e então ele disse a Sita: todos te serviremos. E assim a história continua. Então o povo em festa retorna para Ayodhya. E chegando em Ayodhya, exatamente, então estava fechando então os 14 anos de exílio de Rama, né? Tudo isso aconteceu quando Ravana captura Sita, já tinham se passado 13 anos, né? Então só havia mais um ano. Isso também é aquele exemplo de quando a gente está, né, numa batalha e quando a gente está lá no processo final, ao finalizar as coisas, é uma questão bem complexa, né? Muitas vezes as pessoas lutam e não finalizam. Então o fechamento é uma coisa interessante, geralmente esse fechamento você vai ter que ultrapassar alguns limites, alguns obstáculos mais intensos aí para chegar à real realização, né? Então, um ano faltava para terminar o exílio e aconteceu toda essa história e toda essa guerra. E então eles voltam a Ayodhya, Rama
então assume o seu reinado. Bharata estava ali aguardando, né? O povo de Ayodhya não sabia de nada que havia acontecido, que Ravana tinha roubado Sita. Então eles contam isso, apresentam os seus novos amigos, os macacos e os ursos. Hanuman retorna junto e fica por ali em festa durante mais ou menos um mês, até que vai para casa, para a floresta. E a vida continua normalmente em Ayodhya, com Rama agora sendo rei, ao lado de Sita, a sua rainha, e assim eles vivem muito felizes por 10.000 anos. Muitas coisas morreram naquela guerra, mas uma das qualidades dessa cultura é que a essência real, verdadeira, nunca morre. Então a essência de Ravana ainda vive no coração de todos os seres humanos. A essência de Maya ainda vive na nossa natureza. Nós somos ainda esses seres humanos que estamos aqui na busca da nossa realidade. Rama não concebeu internamente o Deus interior que vive dentro do seu coração. E então, a saga continua. Passa-se 10.000 anos que eles estão ali vivendo uma vida plena, uma vida feliz. E aí, um belo dia, Rama, conversando ali com as pessoas do seu palácio, pergunta a um dos seus ministros e pergunta: como vai a vida em Ayodhya? A vida nas vilas? Como o povo da cidade fala? O que o povo da cidade pensa de mim? O que o povo fala? E os ministros, nesse momento, ficam um pouquinho constrangidos. Eles falam: não, o povo fala muito bem de você, Rama. O rei é saudado e amado por todos. Só que Rama percebe um ar meio estranho ali na fala dos ministros e pergunta novamente: não, eu quero saber a verdade. Pode me falar, não precisa me esconder nada. Então eles falam que alguns poucos, pessoas de baixa índole que não têm muito o que fazer, às vezes comentam que Sita ficou nas mãos de Ravana por quase um ano e provavelmente a tocou. E não sabe como que o rei, como que Rama, a recebe de volta. E isso mexe muito com Rama. E é uma parte da história que eu confesso que é uma das partes que mais mexeu assim comigo e que é difícil de entender um pouco, né? Porque nesse momento Rama, tão conhecedor das leis, tão conhecedor do Dharma, ele toma uma atitude. E essa atitude ela pode ser observada de diversos ângulos, né? Muitos julgam que ele toma uma atitude como um rei. Então, se a gente observar o Ramayana como sendo um código de ética de conduta e como um rei deve se comportar, que nesse momento ele resolve abandonar Sita, porque ele acredita que um rei ele deve governar para o seu povo e que não pode gerar nenhum tipo de dúvidas, que o povo deve confiar fielmente no rei e não pode, então, ter nenhum tipo de pensamento errado sobre ele. E então ele resolve abandonar Sita, né? Se a gente olha por um ponto de vista interno, né, dessas energias que ainda estão de alguma forma em conflito dentro da gente, buscando essa harmonia, né? Essa harmonização real e a sustentação disso na vida é algo bem difícil. A compreensão disso já é algo complexo, né? Então, você se reunir
a sua força divina com a sua força material de uma forma harmônica, né, na realização do seu Dharma, não é um processo fácil e a humanidade ainda está nessa busca. Né? A humanidade não conquistou a sua unidade. Então, o Rama, que representa a humanidade, representa o homem e a sua evolução, nesse momento cai novamente nas garras da dualidade e então ele resolve que vai abandonar Sita. E Sita, nesse momento, ele já havia percebido isso, ela está grávida. Ela não havia contado para Rama ainda, talvez nem soubesse, mas Rama já havia percebido a gravidez. E antes dele ter essa decisão, ele tinha combinado com ela que deixaria ela viajar por alguns dias, porque ela estava com muita saudade daquela vida na floresta, ela estava com saudade de pisar na terra, ela estava com saudade dos eremitas que viviam à margem do Ganges, e ela gostaria de fazer uma viagem para lá para levar alguns presentinhos para as esposas dos eremitas. Então essa viagem já estava marcada. Então Rama aproveita, ele chama Lakshmana e Sugriva e fala que os dois então vão acompanhar Sita nessa viagem. E sabendo que Sita está grávida, ele diz para Lakshmana, ao chegar no Ganges, em um determinado lugar, esse determinado lugar coincide com o lugar onde Valmiki estava ali em meditação, né? Então pediu para deixá-la no Ganges e explicar a ela o que estava acontecendo e retornar para casa e abandonar Sita ali. E assim acontece. Lakshmana, com um pesar no coração, faz isso. Eles levam Sita até as margens do rio Ganges e Sita, hora que chega ali, então sente um clima pesado, sente o coração de Lakshmana triste e questiona ele o que está acontecendo e Lakshmana não consegue nem dizer. Quem diz a ela é Sugriva. E aí Sugriva, ele conta toda a história e nesse momento ele retoma, é justamente nesse momento que ele vai contar a Sita por que Kaikeyi teve os seus dois desejos, que gerou todo o exílio de Rama e toda a história e a saga. Né? E junto com a história dos dois desejos, que eu contei para vocês lá no comecinho, né? Que foi aquela guerra que teve entre os deuses e os asuras, e Dasharata então assumiu o lado dos deuses e lutou junto com eles, e Kaikeyi então salva a vida de Dasharata em algum momento, e por conta disso Dasharata fica devendo a ela dois desejos, que são os desejos que ela usa então para exilar Rama na floresta e tornar Bharata rei. E nessa mesma guerra, o deus Narayana, ele ficou tão bravo com os asuras que estavam destruindo tudo, que chegou um momento que ele próprio desceu como Deus, veio até a terra e matou todos os asuras. Então, na verdade, quem acabou com aquela guerra foi o próprio Narayana. E ele veio com uma ira que só ele poderia encontrar. Então ele matou todos. Só que dois fugiram de Narayana. E ao fugir de Narayana, eles pediram abrigo na casa de uma senhora. E na Índia existe a questão da receptividade. Quando alguém te pede um abrigo, te pede para entrar na sua casa, você deve receber essa pessoa. E aí essa senhora recebe esses dois seres, esses dois asuras em sua residência e os protege. E Narayana chega irado e ele rompe com o Dharma, porque ele rompe com o direito daquela senhora de ter aquelas duas pessoas dentro da casa dele. Narayana não poderia entrar na casa dela, mas ele rompe com o Dharma e ele entra na casa daquela senhora, esposa de um Brahmane,
E nesse momento, com uma fúria cega, Narayana mata os 2 asuras e mata a senhora também. E aí Vaishista, nesse momento, ele então amaldiçoa Narayana e fala: tu ainda será tirado da sua esposa. E isso, de alguma forma ou de outra, explica então o fato deles estarem nesse momento sendo separados e Sita sendo largada na floresta junto com os seus 2 filhos na barriga, que eram gêmeos. É difícil de engolir toda essa história, né? A gente também tem que pensar que esse momento no mundo, a força do patriarcado, ele chega de uma forma muito forte, né? Mas a gente percebe também que a partir do momento em que Rama tem a primeira desconfiança de Sita e que Agni precisa então provar a sua inocência, né? A partir daí, todos os deuses, eles de alguma forma começam na história a proteger Sita. Afinal de contas, Sita é a terra. Então, Sita é todos os deuses juntos, porque o fogo, a água, tudo o vento, isso tudo faz parte da terra, né? Então, e Sita é tudo isso, é a manifestação de tudo isso. Ela é a grande deusa, a grande má, filha da terra. Então, Sita é abandonada ali, né? Embora Narayana, agora no corpo de Rama, tivesse essa maldição, mas ele teve o livre-arbítrio, né? E ele resolve então abandonar Sita. E no lugar de Sita, ele manda fazer uma estátua de ouro. E aí ele vive então por muitos e muitos anos ao lado de uma estátua de ouro de Sita. O mesmo ouro que, se estivesse na mão de Agni, no momento em que ele provou a pureza de Sita, o mesmo ouro que teria derretido, né? Assim como os anéis de Agni derreteram. E Sita então fica ali, à beira do rio, com seus filhos, e ela entra num transe, e nesse transe a deusa Ganga começa a conversar com ela e chama ela. Então Sita está a pouco de tirar a sua própria vida e a vida dos filhos que estão em seu ventre, mergulhando então profundamente no Ganges. E então, lá em Lanka, Vibhishana, né, que se tornou o rei de Lanka, vamos lembrar que Vibhishana é o bom demônio, o único irmão de Ravana que permaneceu vivo, estava lutando ao lado de Rama, então ele se tornou rei de Lanka. E Vibhishana, ele sente com uma intuição de que algo está acontecendo com Sita. E ele então percebe tudo o que está ocorrendo e ele vai recorrer ao deus Narada, o mensageiro dos deuses. E ele chama Narada e fala: eu preciso que você ajude Sita. Se você não correr agora para ajudá-la, Sita vai se afogar no Ganges. E então Narada vai até Valmiki, que está ali já há muitos e muitos anos meditando. E Narada acorda Valmiki e diz a ele: você precisa ajudar Sita, que está à beira do Ganges, prestes a se matar. Ela vai matar a ela e aos 2 filhos de Rama. Só você pode ajudá-la. Então Valmiki se levanta da sua meditação e vai até Sita. E Sita estava prestes a se jogar no Ganges, vê um homem todo coberto de terra, né? Porque Valmiki ficou tantos anos meditando que se formou um cupinzeiro em volta dele. E aí ele chega e acolhe Sita e diz para ela que ela deve viver então em seu eremitério,
um eremitério que nem ele sabia que existia, porque quando ele sentou ali para meditar era só ele e a floresta, né? E quando ele abre os olhos, quando Narada acorda ele, ele fala para Narada, mas eu não tenho nada, eu não tenho como ajudá-la. E Narada fala, olha em volta. Então ele olha em volta, ele tá dentro do eremitério de Valmiki, ali as famílias vivem com suas crianças e de alguma forma todas aquelas pessoas estão ali para ajudá-lo a ajudar Sita. E aí ele acolhe Sita, recebe Sita e então passa-se um tempo, os filhos de Sita nascem, são chamados de Kusa e Lava, e Valmiki, então, teve com Brahma, Brahma instruiu ele que ele deveria então escrever a vida de Rama, e todos os dias Valmiki vai até a beira do rio, ele pega um pouquinho de água nas mãos, e ao olhar para a água, a vida de Rama e Sita passa claramente nas mãos de Valmiki. E aí, verso por verso, Valmiki vai criando o Ramayana. E ao criar o Ramayana, ele vai também ensinando os filhos de Sita, Kusa e Lava a cantar o Ramayana. Ele cria e ele ensina essas crianças a cantar em versos o Ramayana. E isso acontece durante 12 anos. Então, Rama, em um determinado momento, já fazia mais de 10.000 anos do seu reinado, ele resolve dar uma festa que vai durar 1 ano. E essa festa ele convida todos. Então, todos os personagens do Ramayana, desde do Vibhishana, que é o rei de Lanka agora, né, o Rakshasa que ficou com o reinado de Lanka, até os macacos, Sugriva, Hanuman, todos os personagens, os sábios das florestas, todos são convidados, inclusive Valmiki. Né? Satrugna caminha margens do rio Ganges e vai passando em todos os eremitérios e convidando todos os sábios até chegar no eremitério de Valmiki e convidá-lo também e dizer a ele, você pode levar todas as pessoas do seu eremitério. Então assim inicia a festa de Rama, uma festa que duraria 1 ano. E nessa festa, então em um determinado momento, quando estavam no final da festa, Kusa e Lava se encaminham até Rama e cantam para Rama o Ramayana. E Rama fica espantado com aquilo. E todas as pessoas que estavam ali observando aquela canção, ouvindo aquela canção, ficam de coração aberto, né? Porque eles revivem toda aquela história. E nesse momento o próprio poeta entra na história, né? Então o poeta vem, traz Kusa e Lava canta o Ramayana. E aí Rama percebe que aqueles são os filhos dele. E pede para que Hanuman então vá buscar Sita. Hanuman volta com Valmiki. E Valmiki explica então para Rama o que aconteceu e explica que vai conversar com Sita. E assim acontece, Valmiki traz Sita na direção de Rama e nesse momento todos estão ali, todos os personagens em círculo, Rama no centro e Sita então se encaminha, linda, maravilhosa, na direção de Rama. E ela vai com o olhar baixo, que às vezes se eleva e trava contato com Rama. Chegando na frente de Rama, ela dá um belo de um sorriso para as pessoas que estavam ali, os amigos dela. Então, a hora que ela vê Hanuman, ela fica irradiante, né? E aí ela se volta para Rama e fala para ele: posso provar a minha inocência aqui, na frente de todos? E Rama diz que sim.
Rama, nesse momento, está completamente disposto a receber Sita de volta. Inclusive, a estátua de ouro que viveu com ele durante todo esse tempo, ele já tinha mandado embora, já tinha retirado do lado dele. E aí Sita então pede para ele que ela prove a sua inocência, e nesse momento os deuses se aproximam também, né? Então todos os personagens estão ali, e aí Sita aponta para a terra e fala: mãe, se eu sou inocente, leve-me de volta para o seu seio. E aí a terra começa a se mover por baixo dos pés de todo mundo e abre-se uma fenda na terra. E dessa fenda surge com muita luz, uma luminosidade dourada, a Mãe Terra em seu trono, que pega Sita no seu colo, a carinha, coloca ela deitada sobre os ombros, acarinha sua pele e a leva de volta para o seu seio. Então o trono desce, a terra se fecha, como se aquela fenda não tivesse existido, e nunca mais ninguém vê Sita. E Rama diz: enquanto eu for mortal, não retornarei a me unir com a minha Sita. Ela retorna, então, ao seu seio original, né? Uma das frases de pai de Sita que chama muita atenção nesse final é em um momento em que ele está ali na festa e ele está vendo os reis conversarem, né? Ah, porque quando eu tive a terra tal, quando eu fui rei não sei aonde. E aí ele ri com ele mesmo e fala: como é engraçado ver esses homens mortais, né, achando que podem comprar e vender a própria terra. Ou seja, nós somos essa terra. Não temos como conquistar algo que nós já somos, né? Então devemos de alguma forma recuperar a nossa natureza, reunir Sita e Rama dentro da gente, observar que no nosso interior tudo isso está acontecendo. E a essência do Ramayana é você redescobrir, encontrar a sua própria natureza, não cair nas garras da ilusão, que de alguma forma também fazem parte da nossa natureza. Então o Ramayana é essa história que coloca pra gente que tudo está em si mesmo, tudo se insere em si mesmo. Mergulhe em si mesmo, descubra a sua própria natureza que encontrará a verdade. E nós todos somos Rama, somos Sita, somos Ravana, somos todos os deuses, somos Brahma, somos o Criador, a criação e a percepção de toda essa criação em movimento, né? Somos os atores e somos a peça. Então integra tudo isso dentro de você, harmoniza suas energias, encontra a tua Sita, harmoniza com o seu coração e assim poderemos ser felizes. Essa foi a história, então, do Ramayana. Muito obrigada por terem chegado até aqui e passado por toda essa saga comigo. É muito importante para mim saber a opinião de vocês e qual é a percepção de vocês com relação a tudo isso. Então, utilizem aqui embaixo, a gente tem o suporte da aula, esse suporte serve para a gente se comunicar. Então, coloquem as suas observações, coloque as suas percepções, que eu vou adorar também te ouvir, né? O Ramayana é um texto vivo. Então, para chegar a esse curso, eu li e estudei esse texto muitas vezes, mas eu tenho certeza que existem ainda muitos símbolos aqui dentro que ainda estão por ser percebidos, né? Que talvez nesse momento ainda não estejam claros para mim, e o estudo ele continua, porque
é algo que faz parte da nossa vida, é algo tão antigo e tão atual. E eu espero que a história de Rama também, de alguma forma, tenha movido energias aí dentro de você e aberto o seu coração. Namastê.